O número de ataques cibernéticos no Brasil quase dobrou em 2018. Dados do 4º relatório de segurança digital do Defender Lab mostram que foram detectados 120,7 milhões de links maliciosos só no primeiro semestre de 2018. O aumento de ataques tem feito os países investirem em defesa cibernética. Nós não falávamos em defesa cibernética até 8 anos atrás, né? Algo dessa ordem. Então, realmente é uma tecnologia nova, né? Um paradigma tecnológico novo, né? É imprescindível para nós, a questão de sobrevivência estratégica mesmo, termos a capacidade de inovar nessa área aí. A defesa cibernética está relacionada diretamente com a ação das Forças Armadas na segurança e proteção de dados, né? No passado, né, isso era entendido como segurança da informação, e toda uma iniciativa privada para definir normatização em termos do assunto. Com o avanço da internet, com a internet chegando em todas as regiões, né, começaram a ter problemas de segurança. Porque, na verdade, toda essa parte de conexão, internet, os dados, eram realizados, mas sem a proteção que poderia haver. Mas de que forma um ataque cibernético pode causar danos às indústrias? Por exemplo, vamos supor que um atacante, a empresa A, se faz valer de um artifício desse para infectar a manufatura de uma outra empresa, mas não é para parar a fabricação, não. Só para mudar a especificação de alguma coisa, só para alterar uma dimensão, um detalhezinho pouco. Então, é necessário todo um viés de segurança, de fazer o quê? Tentar identificar quais são os riscos que a parte da computação tem, que a parte de IoT tem, perante as outras áreas. Você tem a câmera que você coloca no seu local de trabalho, está conectado à internet. Existem padrões de segurança que vêm gravados na sua câmera. Você deveria alterar senhas, por exemplo, login de usuário. Por quê? Quando você coloca essa câmera conectada direto na internet, sem mudar isso, qualquer atacante consegue acessar essa câmera e ver o que está acontecendo na sua empresa. Outros ataques podem ser ainda mais perigosos se forem em escala global. Quando isso chegou na parte do governo, o problema ficou bem pior. Em 2012, foi definida a Estratégia Nacional de Defesa e ao Exército coube a defesa cibernética, que seria exatamente um pedaço relacionado com a parte da segurança da informação. Um grupo terrorista começa a promover um ataque cibernético nos Estados Unidos. Esse grupo consegue invadir os computadores das áreas de transporte, energia, comunicações, causando um grande blackout. Isso sem falar no risco de acidente nuclear. Reconheceu o filme? É Duro de Matar 4.0, estrelado por Bruce Willis. Mas será que tudo isso poderia acontecer na vida real? Pode acontecer uma situação daquela, né? Eu não diria que aconteceria um prazo médio de tempo assim, mas desde que esteja informatizado, pode acontecer. E na indústria 4.0 a gente tem a internet das coisas, a gente tem tudo automatizado, né? E tem tudo isso na internet. Então, na verdade, é como se nós abríssemos a porteira para os ataques acontecerem agora na indústria. Isso pode ser uma coisa muito séria. Porque, na verdade, essa infraestrutura que gera dentro da indústria também existe em outros locais. Como, por exemplo, aonde? Como, por exemplo, em usinas, como, por exemplo, em locais de tratamentos de água. É a mesma infraestrutura. Em 2003, um vírus espalhou-se pela internet, infectando mais de 75 mil computadores. Em 2007, uma série de ataques ocorreu na Estônia, afetando governo, mídia e bancos. Em 2010, o vírus Stuxnet infectou sistemas de controle industrial de uma usina nuclear no Irã. O ataque pode ser para destruir, o Stuxnet foi isso, ou seja, ele alterou um parâmetro de velocidade de giro da centrífuga, a centrífuga quebrou, isso deu um problema, então foi essa situação, como também roubo de dados. Mas o ataque pode acontecer no mercado financeiro, por exemplo, o que é capaz de comprometer a economia de um país e destruí-lo sem usar força. Os Estados Unidos desenvolveram um novo tipo de bomba, que é a bomba dólar, que é a bomba baseada na moeda dele, em que eles, ao eliminarem seus oponentes, quer sejam eles instituições terroristas,
empresas russas que eles acham que estão fazendo coisas que não deviam, quer seja países ou bancos, eles conseguem operar uma destruição em escala pequena ou em escala de um país como um todo, como é o caso do Irã agora, praticamente sem ônus para eles. Eles não têm que usar armamentos, eles não têm que usar soldados. Essa é uma guerra limpa do ponto de vista do atacante. Diante de ameaças como essas e para proteger a área estratégica do governo, várias organizações vinculadas ao Exército foram criadas para fazer a defesa cibernética. Nós, as Forças Armadas, em especial do nosso Exército Brasileiro, temos aqui no 1º Batalhão de Guerra Eletrônica a organização militar responsável por prover essa segurança tanto na área eletrônica quanto na área de guerra cibernética. Então, a preocupação é total. A ameaça cibernética, ela é uma ameaça entre as únicas percebidas pela nossa sociedade, que não é comum aqui as pessoas terem uma preocupação grande nessa área de defesa. Mas no caso da cibernética isso acontece, as pessoas entendem a ameaça, entendem que o Estado como um todo, a defesa em particular, tem que se preparar para garantir um ambiente cibernético, um espaço cibernético seguro para que as coisas possam acontecer no nosso país. Um trabalho importante que tem relação com segurança nacional. Afinal, um ataque pode iniciar uma guerra cibernética. Guerra cibernética está totalmente alinhado com a parte de guerra de verdade. Ou seja, é mais um teatro de operações onde poderia acontecer. A defesa cibernética é uma ação, vamos colocar assim, em termos de paz, ou seja, é a proteção da nossa situação em tempo de paz. Em tempo de guerra, aí já muda a legislação, já muda a situação, e aí também o viés relacionado. Através de ataque cibernético, você pode reduzir a infraestrutura de um país, pode minar a defesa de um país sem que nenhum armamento seja disparado, né? Então isso vai ter um efeito muito importante. Por isso que é muito importante dominar essas tecnologias, né? Para evitar que ataques como o que aconteceu na usina do Irã ocorra no Brasil, a usina de Itaipu e o Exército Brasileiro firmaram um convênio para proteger a usina de ataques cibernéticos. E o Instituto Militar de Engenharia foi designado para ficar à frente do projeto. Por se tratar de uma infraestrutura crítica do nosso país, buscou-se fazer essa parceria no sentido de buscar soluções para fazer face a essas ameaças de defesa cibernética. O IME, por ter um laboratório como esse aqui, que já está no contexto da indústria 4.0, vislumbrou a possibilidade de criar um laboratório em conjunto. Esse laboratório visa o desenvolvimento de técnicas e de protocolos de segurança, testes de equipamento, etc. O IME prepara seus alunos para esse cenário de uma forma gamificada. Temos uma iniciativa aqui no IME que é multidisciplinar, mas é mais populada por alunos de computação, mas ela é multidisciplinar, que é a IMSEC, ou Segurança da Informação no IME. Esses alunos eles estudam mais a fundo, por iniciativa própria, esses ataques, essas defesas. Além disso, né, a gente também tem vários trabalhos em detecção de ataques à rede. Então, existe uma capacidade dos algoritmos, né, de aprendizado de máquina de aprender conforme o funcionamento da rede, ela num seu estado normal, e aí, à medida do momento que vem um ataque, isso é considerado uma anomalia para ele. E aí é feito um alarme, o administrador da rede pode ir lá e tomar uma ação. Os ataques cibernéticos são uma ameaça que se estende a muitos países, o que pode ser observado pelo mapa de ciberameaça em tempo real. Mas a guerra cibernética já é considerada pelo governo americano como a maior ameaça à segurança nacional. O Brasil também. O mundo caminha para essa direção, né? de se contrapor a um ataque cibernético. E não é de hoje que a guerra tem relação direta com tecnologia, que é o que você vai conferir no próximo episódio da série Indústria 4.0. A inovação militar, ela foi mais rica no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Alguns são mais adeptos de que haverá uma guerra de robôs, outros acham que isso aí é ficção científica, né? Eu diria que nós estamos muito distante disso. Se queres a paz, prepara-te para a guerra.
No momento em que nós nos preparamos e investimos mais em defesa, com a quantidade maior de investimentos, nós estamos contribuindo para a nossa segurança e, com isso, evitando o conflito.